Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E se eu fosse você, eu assistiria este vídeo até o final. Tem uma vaga de job offer neste vídeo, mas é só para aqueles que assistirem este vídeo até o final. Então acompanhe essa história porque vale a pena. Tem várias lições aí da vida do imigrante e tem um final feliz. Então quero convidar aqui o Miguel para contar a história dele, que, gente, começou lá no Brasil, foi para a Austrália, terminou aqui no Canadá. É isso mesmo, Miguel? É mais ou menos por aí. Se a gente for falar de Plano Canadá, eu posso te dizer que ele começou há 18 anos atrás. Caramba, 18 anos atrás, então essa aqui vai ser a minha primeira pergunta. Por que Canadá? Como que essa história começou? Eu tenho muito nítido assim na minha cabeça o dia que eu conheci Não é que eu conheci o Canadá, acho que o Canadá é um país que todo mundo sempre vai falar e tu sempre vai ouvir de certa forma. Mas o dia que o Canadá surgiu assim na minha vida, acho que eu estava vendo alguma revista de intercâmbio. Eu tinha 12 anos, isso eu tenho muito claro. Eu tinha 12 anos. E aí eu abri, comecei a folhear e eu li assim Canadá. E aí eu vi a bandeira do Canadá e disse, nossa, que bandeira bonita. Eu comecei a folhear assim. Aí eu vi, nossa, tem urso, tem neve. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre e eu adoro frio. Eu odeio calor, odeio verão. E aí eu comecei a olhar assim, eu disse, nossa, que interessante isso, né? E aí depois eu fui andando assim, fui lendo e eu disse, nossa, que legal. E aquilo ficou assim na minha cabeça. E aí o Canadá, desde então, começou a fazer parte assim do meu imaginário. Era uma época que o que eu tinha acesso de internet era o kd.com.br. Para Então, vocês verem que realmente faz um faz tempo aí, né? tempo, né? E aí era o que era da onde eu podia buscar informação. Eu não tinha muita informação. Era muito livro, muita coisa. Os anos se passam, e eu sempre com essa conexão do Canadá, e aí eu sempre tive um sonho assim, fazer high school no Canadá, né? Eu sempre ouvia pessoas, filho do fulano foi fazer high school no Canadá, e voltou maravilhado. Eu tenho uma amiga que foi fazer doutorado sanduíche no Canadá, e quando voltou ficou em depressão, sabe? Umas coisas assim. Então o Canadá sempre foi esse lugar ah, fantasmagórico e mágico ao mesmo tempo, assim, do tipo, nossa, o que que tem nesse lugar? E E eu até ia te perguntar, em que momento que o Canadá ele saiu desse campo da fantasia, da ideia, e que você realmente pensou, nossa, eu acho que eu consigo, eu acho que esse plano ele pode dar certo, isso aqui pode sair do meu campo mental, dos meus sonhos e se tornar uma realidade. 2008, mais especificamente, eu tava. Eu não sabia, assim, eu tinha uma vaga ideia de que Canadá tinha uma parte francesa e tinha uma parte inglesa, e era isso. E um dia eu tava almoçando em casa, assistindo o jornal ali do regional, né, da Globo, e aí eu lembro que tinha um cara na TV de um lugar chamado Quebec. E aí ele estava dando uma entrevista e falando, não, porque o Quebec ele quer brasileiros, o Quebec ele precisa de mão de obra. E ele falava com um sotaque engraçado, assim, né? E aí, beleza, eu busquei assim e eu descobri que eles vão fazer uma palestra em Porto Alegre, né? E aí eu disse, não, eu vou na palestra, vamos ver qual é que é. E aí eu cheguei lá na palestra, inclusive para quem quiser buscar, tem no YouTube ainda essas palestras muito antigas, do governo do Quebec vendendo a vida no Quebec. Porque, na verdade, nessa época tinha uma política do Quebec ter um escritório de imigração em São Paulo, e ali as pessoas faziam o seu processo de imigração. Ele era um processo aberto o ano inteiro, não tinha limite de demanda, né, e tudo isso. Basicamente era tu entregar o teu dossiê, tu fazia um quiz online no site deles, colocava a tua profissão, anos de experiência, via a pontuação, via se passava ou não, e mandava o dossiê. E ali eles avaliavam e chamavam para uma entrevista. E a coisa é tão louca, porque no início, às vezes nem mesmo prova de proficiência em francês era necessário. Tu encontra ainda nos blogs antigos pessoas falando tipo assim, eu só mandei o meu currículo, o meu
a minha carga horária de horas na Aliança Francesa. E olha só, eu tenho amigos dessa época que moram Uhum. aqui em É. Ottawa hoje, que conseguiram aproveitar essas oportunidades. Muita gente que mora aqui em Ottawa, só a título de curiosidade, Uhum. conseguiu emigrar pelo Quebec nessa época aí. E até pouco tempo atrás tinha até o Mon Monprojet projet. que ajudava realmente as pessoas Exatamente. a emigrarem para o Quebec. Uhum. Exatamente. Então daí foi quando me abriu assim o mundo. Eu estava ali saindo quase do ensino médio, né? E aí eu tinha que seguir alguns rumos da minha vida. E bom, daí então eu comecei a buscar, né? E beleza, o que que o Quebec precisa? O que que eu preciso para ter para o Quebec? É francês? Vou estudar francês. E comecei assim vagamente a estudar francês. E aí eu cogitava, vou fazer técnico de informática de 1 ano e meio porque tem a pontuação máxima. Tipo, eram umas coisas assim que hoje em dia a gente olha e pensa, meu Deus, como mudou, né? E como certas oportunidades passam e se a gente não aproveita, complica muito. Depois disso, eu acabei, enfim, não fazendo nenhum processo de imigração, eu acabei não indo para a área da informática, eu fui fazer letras, fui professor de inglês também no Brasil, inglês e espanhol durante 10 anos. E daí na letras eu comecei ali em 2011 e fui para os Estados Unidos. Aí aquilo de férias, aí aquilo meio que abriu assim, voltou aquela brasa assim, tipo, vai que na América do Norte está te esperando. Resolvi que eu estava indo embora, comprei na época curso de inglês com direito a visto de trabalho aberto. Aqui época boa, $1 a 1,70. Ahn, Comprei um curso de 6 meses, 2013. Acabei, por motivos pessoais, 1 mês antes, tendo que cancelar minha viagem. Acabei não indo. Fiquei no Brasil. E aí, aquela coisa, eu tinha recém. Estava no terceiro semestre da letras, inglês, não sabia o que que eu ia fazer. Aí, o que que a gente faz quando a gente não sabe o que vai fazer? Administração de empresas. Aí eu fui fazer administração de empresas. Nada contra quem faz por vocação. Eu fiz porque eu não tinha outra opção, precisava ter algum tipo de formação. E aí eu continuei dando aula de inglês ali por mais ou menos 2 semestres depois disso. E eu acabei indo trabalhar numa multinacional de tecnologia. E aí nessa multinacional de tecnologia eu era a liderança de Brasil num grupo de 12 países e dentre eles estava o Canadá. E aí, mais uma vez aquela chama, né? Aquela coisa tipo, o Canadá tá te esperando, tu não vai te mexer. E nesse meio tempo, eu sempre falava em Quebec, Quebec, só para quem não sabe, assim, nessa época não tinha YouTube, não tinha nada, era blog. As pessoas faziam o processo do Quebec de 2008, 2009, 2010, elas postavam blog. Então, assim, era uma coisa que tu ficava acompanhando, vibrando, ansioso, porque tu não. Às vezes tu sofria junto com as pessoas, assim, sabe? Os fóruns, Os né? fóruns, sabe? A pessoa falando assim: eu estou esperando a imigração há 3, 4 anos e eu não tenho Exata. respostas. Os vistos de residência permanente levavam 2 anos para sair. Ou Ou mais, ou mais, ou mais, ou mais. mais. Isso era o 2 anos padrão. era considerado. Era o É, porque padrão. não existia Express Entry nessa época, né? Não, A imigração de entrada rápida. Então a gente está falando de muito tempo muito atrás, tempo onde atrás. 2 anos era, nossa, foi super rápido o seu processo, né? Exatamente, comemora, né? E aí, bom, nesse meio tempo, eu fui acompanhando também, por gostar muito e por ter esse desejo, eu acompanhei muito o processo de imigração, as mudanças da imigração do Canadá, as mudanças da imigração do Quebec, especificamente, porque é um mundo à parte, as mudanças de governo, o que que significa um governo liberal, o que que significa um governo separatista no Quebec, então toda essa parte política que envolve essa questão de imigração, eu me atentei muito a isso, né? Então eu conseguia ter uma noção do norte do que aquilo estava indo para que eu pudesse me planejar. E aí, em 2017, eu peguei minhas malas e falei, quer saber, eu vou ver qual é que é disso daí. Eu tô 2012 eu comecei com essa ideia, já é 2017, já se passaram aí 5 anos. Não, desculpa, quando eu tinha 12, né? Então coloca aí, sei lá, 2006, mais ou menos, né?
Beleza, já são aí, sei lá, quase 10, mais de 10 anos nisso, vamos lá. E aí eu peguei minhas malas e fui passar em 2017, em janeiro de 2017, eu fui para Montreal. Aí eu fiquei um mês, eu fiquei 2 semanas em Montreal, alguns dias em Quebec e alguns dias em Toronto. E aí eu fui fazer um intensivo de francês numa escola em Montreal. E aí foi uma coisa muito louca, assim, porque ali eu vi que esse lugar me pertencia. Ali eu consegui olhar e dizer, não, tipo, tudo aquilo que eu li nos blogs é bizarro, assim. Eu tinha uma sensação de estar numa cidade déjà vu, porque é, Pertencimento. é exato, sabe? Eu tinha tanta propriedade de conhecimento daquilo que divisa eu acho que é meio a analogia do livro, né? A gente lê e cria os personagens e tal, e aí no meu imaginário, as poucas fotos que eu tinha dos blogs, eu conseguia olhar, mas o resto era tudo do meu imaginário. E aí eu olhava aquilo e dizia assim, nossa, é isso, nossa, que olha, sabe, tipo assim, de sentir, olha o cheiro da cidade, tipo, Mas olha só que interessante, quando você me fala isso, olha o que vem ao meu pensamento. O quanto que você pesquisou e viveu o país nas suas pesquisas. uhum, Então, quando você chegou, você já tinha tanto conhecimento e tanta visualização da uhum, cidade que o sentimento de pertencimento era real. exato. E foi exatamente isso que eu senti. Eu fiquei essas 2 semanas em Montreal. Eu tava fazendo por questões agora de imigração, eu tava revendo as estadias, né, que eu tive. E aí eu tava vendo o Airbnb. Eu fiquei num Airbnb em Montreal em 2017, num estúdio, na frente de uma estação de metrô, em Codeneige, que é um bairro bom. E eu paguei R$ 700 na época, pra ficar 2 semanas em Montreal. Hoje em dia é preço de Bons imóveis. tempos, Não, não é não mesmo? existe mais. Não existe mais, né? Bons Não tempos. existe mais, é uma loucura, né? E aí, beleza, vim para Ville de Quebec passar alguns dias, vim de trem, e aí foi também uma experiência incrível. Fui para Toronto, Toronto nunca fez minha cabeça, é uma cidade muito grande, não faz muito meu estilo, mas é uma cidade linda e tem que ser contemplada por tudo que tem, a diversidade. E aí, beleza, voltei para o Brasil, e aí eu voltei para o Brasil mal, assim. Eu fiquei mal, eu fiquei muito chateado, muito deprimido. Não, acho que não deprimido, assim, de estar numa depressão, mas tipo, triste, né? Por ter que sair Por dali. aquela não ser a sua realidade ainda. Exatamente. Por eu ter confirmado um imaginário e aí eu ter que voltar. E aí eu falei pra mim mesmo, tipo, eu não volto mais pra voltar de novo. Então, se eu venho pra ficar, né? Isso foi em 2017. Eu estava quase me formando em administração, segui trabalhando nessa empresa de tecnologia. Eu me formei em dezembro desse ano, 2017. E aí, quando eu me formei, a minha namorada na época, hoje em dia minha companheira, também estava se formando. Ela é arquiteta no Brasil. E aí a gente se olhou e pensou, bom, a gente está os dois formados, né? A gente quer viver essa experiência no exterior. Só que a realidade que eu tinha vivido no Canadá, eu não podia transmitir isso para ela. Eu não podia esperar que ela sentisse o mesmo que eu estava sentindo ou que desejasse o mesmo que eu senti ou desejei por muito tempo. Então, nessas horas que a gente dá o passo para trás, olha o que é o mais importante. Eu olhei para o meu relacionamento e pensei, eu acho que está no momento de eu deixar ser contemplado por ela também. E aí eu cheguei para ela e falei, bom, o plano é qual? Ser arquiteto no Canadá não é fácil. Aí, pesquisando, bom, revalidar em Portugal é mais fácil, a língua é português. Ok, e a gente começou a cogitar e basicamente, a gente desenhou um mundo, assim, de possibilidades. E eu deixei para ela dar a visão dela daquilo, né? Porque tem uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito e que fala uma coisa que para mim é muito certa. Não sei se tu conhece. Ela tem um canal chamado Canadá Mais Que Um Sonho. E aí ela fala um negócio seguinte, que é tu quis sair do Brasil ou tu quis ir para o Canadá. E são coisas muito diferentes, né?
Eu, naquele momento, eu queria ir para o Canadá, mas eu também queria sair do Brasil. Então, me bastava ir para outro país que não fosse o Canadá. E eu seria feliz estando em outro país que não fosse o Canadá, mas principalmente que não fosse o Brasil, né? E aí a gente, enfim, cogitou todas as possibilidades. E aí, no fim das contas, a gente coloca na balança e diz: o Canadá é a melhor opção, né? Não sou eu que estou dizendo que esteve lá e que viveu. De fato, era, e eu ainda acredito que seja, porque eu já morei em outro país também e sei como é que é a realidade. Eu até gostaria de pontuar uma questão que eu achei muito nobre da sua parte, você falar isso, e eu quero que quem está nos assistindo também reflita isso com o seu cônjuge, né? O que é mais importante, né? É, visualize o seu relacionamento, escute o seu cônjuge, veja o que faz mais sentido para que vocês estejam alinhados, porque esse alinhamento ele é extremamente importante para vocês passarem juntos pelos desafios que a jornada de imigrante acaba exigindo de vocês. Se não existir esse alinhamento que o Miguel está falando, vai ser muito mais difícil. Então, conversem entre si primeiro e respondam essa pergunta que o Miguel também se respondeu. O que vocês querem? Sair do Brasil ou vir para o Canadá? Qual que é o maior desejo entre vocês, né? Não é só, tu acabou de dizer, né? Vai ser muito mais difícil, porque vai ser difícil igual. Não adianta correr. Não adianta O, correr, difi o não difícil adianta ele vai correr. existir. O difícil vai existir na sua vida no Brasil, o difícil vai existir na sua vida na Austrália, na sua vida em Portugal, na sua vida no Exatamente, Canadá, na sua vida nos Estados Unidos, onde a vida é difícil. Você escolhe qual difícil você quer passar, mas em todos os lugares que você se exatamente, colocar, a vida vai existir aquele nível de dificuldade, mas é você que escolhe o difícil que você quer passar. exatamente. E aí, bom, vamos pro Canadá, beleza. Dólar a quase 3. E aí a gente se coloca na seguinte situação: não dá. Ótimo, decidimos, que maravilha. Não temos condições financeiras de ir. Então, e aí? E aí eu comecei a olhar possibilidades, né? E aí eu acabei me inscrevendo, enviando para alguns países que tu pode estudar e trabalhar. Apliquei para cursos, né? Então, como se fosse college, essas coisas assim. E aí eu mandei para a Austrália, né? E aí a Austrália me aceitou e falou, então, beleza. E aí a gente se olhou e disse, bom, então a gente vai aproveitar essa oportunidade, vai tanto assim engrandecer a minha carreira, porque eu não sei o dia de amanhã, não sei o que eu vou querer fazer no futuro. Mais um currículo nunca é demais, não é mesmo? E a gente vai estar indo para um país que é seguro, que tem um salário mínimo excelente, tem uma qualidade de vida maravilhosa, senão ninguém estaria lá. E vamos embora. E aí a gente finalizou isso. E na Austrália, assim, é tudo muito rápido com relação à timeline, tá? Tu meio que aplica, recebe o ok, aplica para o visto e já embarca. Então foi tudo assim, foi meio, digamos ali, de novembro, a gente estava embarcando em fevereiro de 2018. Para qual 2019, cidade que você desculpa. foi? A gente foi Antes da para pandemia. Antes da pandemia. Qual 2019, antes da cidade que pandemia. vocês foram? A gente foi para Sydney. Ah, perfeito. É. Uhum. E aí, bom, aí chegamos em Sydney numa sexta-feira, dinheiro curto. Chega lá, eu acho que eu tinha US$ 2.000. E chegando lá eu tinha que pagar 400 da semana do quarto que a gente ia ficar numa casa compartilhada, mais 400 da semana seguinte como garantia. US$ 800 dos 2.000 que eu tinha. E aí a Francine, que é minha companheira, ela foi para estudar inglês porque ela não tinha nada de inglês. Apesar de ter um visto de trabalho. E eu ia ter que buscar coisa para fazer. E aí foi pega pra capar. E aí foi uma loucura, porque sexta-feira eu cheguei, acordei no sábado, na segunda-feira eu tava empregado. Então foi uma doideira. Foi. Eu até quero que vocês prestem atenção no olhar do Miguel. Ele não disse eu quero conseguir um emprego na minha área. Ele disse eu quero uma coisa para eu fazer. Essa coisa precisava gerar dinheiro para ele conseguir se manter lá. Então, esse nível de disposição no olhar que você está vendo agora do Miguel
pouquíssimas pessoas têm. Apenas as pessoas que estão dispostas a fazer dar certo. Elas têm esse olhar e essa disposição que o Miguel está contando agora para vocês. Sabe, Lúcia, só um parênteses assim, eu sempre falo para as pessoas que falam sobre imigração, que expressam o desejo de imigrar, e eu que já fui para a Austrália, já vivi na Austrália e passei, enfim, depois eu te conto, mas passei muita coisa, vim para cá, passei muita coisa também, numa condição muito melhor do que eu fui para a Austrália. Eu divido o processo de imigração em duas categorias, basicamente. Uma categoria gestacional e a categoria do luto. Elas, de certa forma, são totalmente uma antítese da outra, não é mesmo? O nascer e o morrer, mas a gente vive justamente isso. E eu ter vivido, ok, eu acho que foi um pouco, né, extenso, 18 anos, essa minha gestação, mas me fez passar por expectativas e sonhos e desejos e passar por imaginários e coisas assim que muita gente não passa. As pessoas não fazem isso. As pessoas, elas muitas vezes têm uma condição financeira muito boa e elas podem simplesmente chegar num dia e aplicar para um visto. Em 6 meses está no Canadá. Elas não viveram esse momento gestacional importante. Eu acho que é fundamental para as pessoas e elas não vivem isso. E a parte do luto é a segunda parte que as pessoas não sabem que elas vão viver. O luto, a regra geral é que ele dura 1 ano no mínimo, né? Tu precisa passar esse período de 12 meses, o primeiro Natal, o primeiro aniversário, a primeira Páscoa, sem ter aquilo. E aí, isso vai acontecer. O teu luto começa no aeroporto. Quando tu tá saindo do teu país, que tu te despede, que essa gestação, tu corta o cordão umbilical dela, de tudo, deixa para trás. E não interessa o quanto de dinheiro tu tem. Não interessa a condição que tu chegue. Não importa se tu vem com 2 mil dólares, se tu é refugiado, se tu é multimilionário. Não interessa. Vai doer igual. Você está deixando a sua cultura para trás. Você vai aprender uma nova Exatamente. cultura. Se tu quiser. Porque tem gente também que acha que não vale o esforço. E aí entra um outro problema. É aí que eu acho é onde mora o perigo. As pessoas, elas acham que elas vão simplesmente trazer a caixinha da vida delas para cá e vão seguir fazendo a caixinha delas aqui e que elas não precisam se abrir e nem ser abertas. E aí elas acabam se frustrando, aí a gente fala da questão dos relacionamentos que terminam, a gente fala com relação às pessoas que desistem, o que tá tudo bem, a pessoa tem total direito de a qualquer momento dizer isso não é para mim, eu não tinha essa noção de que seria assim, mas daí eu acho que muitas das pessoas que não tinham essa noção é porque não viveram essa gestação da forma que deveria ter sido feita. Não fizeram esse trabalho. Eu fui catar nos blogs. Beleza, era o que eu tinha na época. Hoje em dia o conteúdo, gente, tu pode escolher se tu quer um conteúdo bom ou um conteúdo ruim. Tu pode escolher se tu quer um conteúdo de qualidade ou um conteúdo sem qualidade. Tu pode escolher se tu quer a vida do imigrante real ou a vida do imigrante que está aqui há 20 anos e que a tarde dessa pessoa é ir fazer uma sessão de tratamento de pele e gastar $1.000. E tá tudo bem, porque faz parte do processo tu chegar nesse processo de estar neste lugar de comprar o teu carro do ano, comprar a tua casa maravilhosa dos sonhos, ter um emprego que vai pagar muito bem, ir para o Caribe todos os anos, viajar 3 vezes por ano, tá tudo certo, isso vai chegar. E eu até vou dizer, nem precisa demorar 20 Não anos para precisa isso demorar 20 chegar. anos, Não precisa exatamente, demorar não 20 anos. precisa. Os frutos serão colhidos, aos meus olhos, muito mais cedo do que as pessoas imaginam. Porém, Exatamente, o começo é a parte mais dolorosa. Se você conseguir realmente aprender com esse começo, o futuro está te aguardando logo ali. Só exatamente, persevera, só persevera. exatamente, eu concordo contigo, eu acho que é isso, assim, então as pessoas, elas, fica aí até um puxão de orelha, né? Que as pessoas façam esse trabalho, esse processo, vivam isso. Tá vindo sozinho, vive intensamente. Tá vindo com alguém, compartilha. Divide as expectativas, divide as frustrações, porque vocês vão chegar aqui e vai acontecer. Vocês vão chegar aqui
e vai ter momento de estresse. E saber lidar com isso. Eu tenho uma frase que eu falo, que é o seguinte: a gente não pode surtar os dois ao mesmo tempo. Então, um tem que deixar o outro surtar quando precisa, né? Então vamos fazer o seguinte, gente. Agora a regra vai ser essa do Miguel. Exatamente. Vamos Um de aprender cada assim, vez. Um de para cada não vez. desequilibrar ali o psicológico da família. Tá certo, é isso aí. Então, foi isso, assim. Então, a gente acabou chegando na Austrália. Eu fui fazer um curso de Leadership and Management. Fiz um certificado 4, que é um certificado que é como se fosse um... Eu não sei dizer o que que seria aqui e nem no Brasil, mas tu tem certificado 1, 2, 3, 4, aí tem diploma, Advanced Diploma, e, enfim, né? E depois tem bacharel, coisa assim. Mas eu fiz então um certificado 4, fiz um diploma, depois acabei mudando para marketing também. E foi uma experiência de vida, assim, né? Sair da zona de conforto, ir para a Austrália, que é um país incrível, de uma beleza natural que eu nunca tinha visto na minha vida. E o Brasil é lindo. Não é à toa que tanta gente está na Austrália, né? E gosta de estar lá e não quer sair de lá, porque é um clima maravilhoso. E foi isso, foram praticamente 3 anos aí de muita batalha, né? E quais foram as principais lições dessa vida de imigrante que você acabou tendo na Austrália e que te ajudou a chegar no Canadá? Eu acho que a principal lição que eu tomei na Austrália, e que isso é uma coisa que eu trago da minha vida, e eu acho que isso é uma coisa de princípios e valores que eu trago da minha família, que é o seguinte, e eu vou até devolver para ti a pergunta, que é o seguinte: o que que é a única coisa que tu tem quando chega num país? A esperança que dê certo. Também. A única coisa que tu tem quando chega num país é o teu nome. Tu não Uhum. conhece ninguém, tu não tem referência, tu tá começando do zero. Tu pode ter a língua, pode ser fluente, tu já tá 10 mil passos à frente da grande maioria. Mas não respeitar o nome que tu tem pode ser um problema para ti no futuro. E isso foi uma coisa que desde que eu cheguei eu fiz e sigo fazendo aqui. E eu já te explico, mas assim, eu vejo que às vezes as pessoas elas têm muita ansiedade e querem pegar todas as oportunidades que aparecem e elas acabam atropelando justamente isso. Ninguém te conhece, tu não tem referência, ninguém vai ligar pro Brasil para saber se ele vai te dar um emprego ou não no Walmart, entendeu? Então, assim, ter palavra, manter a tua palavra, se respeitar, também demonstra para o outro que ele deve te respeitar da mesma forma. Eu cheguei na segunda-feira em Sydney, 2, 3 dias depois eu arranjei um trabalho num café no centro da cidade. Caótico. Eu nunca tinha trabalhado numa cozinha na minha vida. E eu tomei na cabeça. E eu precisava estar ali. Por dois motivos. Financeiro e porque eu precisava começar a criar algum tipo de networking dentro da cidade. Por uma questão de sobrevivência. Eu trabalhava para um cara... Muito engraçado isso. Eu trabalhava para um cara, ele era grego. Eu sentia que no coração dele ele era uma pessoa muito boa. E aí, só que ele tinha umas coisas assim, tipo Gordon Ramsay, assim. Ele era esse estilo de cara, assim, que a gente vê no reality, sabe? E ali eu durei 3 meses. E eu não aguentei. E mesmo não aguentando, na hora de eu sair, eu cheguei pra ele e falei: olha só, eu tô indo embora, porque... Ah, eu dei uma desculpa qualquer também, porque a gente nunca fecha as portas de onde a gente tá. Isso é muito importante. Fica uma outra dica: não fecha as portas. A gente não sabe o dia de amanhã. E eu falei pra ele assim: quanto tempo tu precisa de mim? E ele me disse: eu preciso de mais 3 semanas. Eu disse: beleza, fecho contigo. Eu odeio estar aqui, não quero ficar aqui, me faz mal, mas eu vou sair daqui de uma forma boa pra mim, pra que se algum dia eu precisar de algo dele, ele não tenha o que dizer. Muito pelo contrário. E nesse meio tempo de transição foi muito engraçado porque
Eu tava vendo a tua live com a Pri do Oi Austrália. Quando eu cheguei na Austrália, pela agência de intercâmbio que eu fui, o marido da Pri, o Lindomar, ele era barista na Austrália. E eles já tinham um canal no YouTube e eu já acompanhava eles, né? E aí eu ganhei, no pacote lá que eu fechei, eu ganhei um curso com o Lindomar, de barista. E aí eu fui fazer o curso, né? E aí, nossa, aí me apaixonei por ele, porque ele é um querido, assim, foi demais e tal. E beleza. E aí, nesse meio tempo de que, eu não quero mais trabalhar aqui onde eu estava no centro da cidade, um dia eu encontrei com ele na agência. E daí ele falou assim pra mim, aí, tá trabalhando? Tal? Eu disse, não, tô trabalhando, mas eu não tô gostando. Ele disse, não, faz o seguinte, vem treinar comigo no café. Aí eu disse, não, beleza, fechou. Onde é que é? Não sei aonde. Quando eu fui ver, eu levava 1h30 de ônibus pra ir. Aí eu pensei, vou lá, eu tô aqui pra isso. Eu não tô aqui pra outra coisa, né? Aí meu sábado, meu domingo era acordar às 4 da manhã, fora todos os dias da semana que eu acordava às 4 da manhã, acordar às 4 da manhã, pegar 1h30 de ônibus, chegar lá no café, ficar praticando com ele café, trabalhando de graça, basicamente, né? Aí já tinha louça, eu já lavava, aí já tinha coisa para levar para os clientes, eu já levava, até o dia que o dono chegou lá e me viu. E aí ele falou assim, quer vir trabalhar aqui? Aí eu disse, é óbvio que eu quero vir trabalhar aqui, eu não aguento mais trabalho que eu tô. Eu falei isso, né? Mas é óbvio que eu venho trabalhar aqui. Então, graças a ele, na verdade, que eu consegui o trabalho que hoje me proporcionou fazer tudo que eu faço aqui. Então, simplesmente porque eu me propus a acordar sábado e domingo, pegar uma oportunidade que poderia não ter dado em nada, eu poderia simplesmente ter aperfeiçoado meu café, mas eu simplesmente aproveitei as oportunidades que eu tive, né? Então, já que o universo está te entregando, abraça, né? Já que tu não tem como reclamar que tu não ganha na loteria se tu também não joga, não é mesmo? Não, e olha que interessante, não foi apenas você, acordar de madrugada no final de semana, já estando acordando de madrugada durante a semana, é o trabalhar de graça, é o Exato, estar disposto a aprender um novo ofício, exato, é se aperfeiçoar naquilo dali. Então, assim, essa disposição poucos têm, e muitos não entendem que às vezes é preciso passar por isso para realmente conseguir vislumbrar uma nova oportunidade. exatamente. E aí foi isso, assim, e daí, dali, aí eu fiquei como oficial lá nesse outro café. E aí eu justamente cheguei para esse meu novo chefe e falei, olha, eu trabalho num café no centro da cidade, eu falei pro cara que eu tô saindo, mas ele me pediu 3 semanas, então tu vai ter que me esperar por 3 semanas, ele assim. E daí ele olhou para mim e falou, eu acho genuíno da tua parte fazer isso. Eu acho que é, eu acho que tá certo o que tu fez, né? E dali a minha relação com ele foi sempre maravilhosa, né? Então ele foi um cara que eu contei quando eu precisei. Ele é um cara que eu levo assim, nossa, no coração, eu falo com ele até hoje, né? Troco mensagem, porque justamente a gente criou esse laço, assim, né? Porque ele acreditava em mim, ele confiava em mim, eu confiava nele. E, enfim, todas as vezes que eu precisei de uma carta de recomendação, toda vez que eu precisei de um documento dizendo que eu trabalhei, todas as vezes ele parou o que ele estava fazendo e fez para mim com a maior boa vontade, né? Porque ele sempre entendeu que fazia parte do meu processo estar ali por um tempo e que depois eu iria para o Canadá e que o Canadá seria realmente o Uhum. meu lugar. E aí, é, Eu até ia perguntar para ti, eu falei assim: uhum, "Poxa, mas tendo essa experiência ali na Austrália, né, você já conseguiu emprego, tá tudo certo, a sua ideia sempre foi chegar aqui no Canadá, em sempre foi nenhum chegar aqui no momento, Canadá. por causa do clima, das praias, você não se encantou pela Austrália?" Não, era muito engraçado porque a gente nunca fazia compras que fossem muito definitivas. A gente acabou se mudando algumas vezes de apartamento, acho que umas 3 vezes de apartamento, né? E todas essas vezes a gente, sei lá, tipo, comprava coisa usada por, sei lá, US$ 50, porque depois quando a gente fosse embora, ou a gente ia dar, ou a gente ia jogar no lixo. A gente não queria ter coisas definitivas ali, porque aquele não era o nosso lugar. E a gente sabia que aquele não era o nosso lugar. E aí, nesse meio tempo do processo, vem o Covid, né? A Austrália
uma ilha, se fechou, ninguém entra, ninguém sai. Por sorte, na época, hospitality eles ainda mantiveram aberto a parte de delivery, então eu consegui manter, né, o meu emprego, mas eu também trabalhava numa plataforma online dando aula de inglês para a China. Então, eu fui também professor de inglês para chineses durante este período, né? Então, saía do café, chegava em casa, dava aula de inglês, dormia, ia pro café. E assim foi indo. Aquela vida de imigrante, né. Aquela vida de Aquela imigrante. vida de imigrante no Exatamente. começo, né, aprendendo um pouco da jornada. E Exatamente. nunca passou pela cabeça de vocês: "Poxa, será que existe uma oportunidade da gente imigrar aqui pela Austrália, ao invés do Canadá?" Vocês nunca pensaram por isso? A gente chegou a pensar, a gente chegou a ver. O que que acontece, assim, imigrar para a Austrália sempre é uma coisa muito delicada, porque a não ser que tu tenha uma área muito específica, é um processo que vai levar muito tempo. Ou que tu tenha uma formação, né, já adiantada, provavelmente tu não vai conseguir migrar para as grandes cidades, tu vai ter que ir para uma área regional que eles chamam, né? O Royal Austrália saiu de Sydney e foi para Adelaide, né, para poder dar continuidade no processo de imigração deles. Muitas pessoas fazem isso. Tem gente que vai morar em Darwin, que é quase em Papua Nova Guiné, lá em cima, entendeu? Que dizem que tem crocodilo na rua e coisa assim. Mas tem gente que faz isso, por quê? Porque é oportunidade, porque quer ficar. O Canadá sempre foi um processo muito mais linear para a gente. Sempre foi um processo de maior compreensão e de mais objetividade. A gente tem o perfil, a gente vai migrar. A Austrália, às vezes, do nada, muda a lei de imigração. E aí tu estava te preparando. Claro que tu consegue ter uma certa previsibilidade do tipo assim, essas profissões há muitos anos vêm com muita demanda e isso não tem mudado. Então isso daqui é um caminho, né? Mas no geral é difícil, assim. É bem difícil. Leva muito tempo e, enfim, pra gente daí já não era mais uma opção. Então, olha só, você ficou 3 anos na Austrália, nessa vida, passou ali a pandemia, certeza que foram inúmeros perrengues ali que vocês Nossa. passaram, momentos difíceis, isso eu não tenho dúvidas, mas como que foi então essa jornada da Austrália para o Canadá? O que que aconteceu nesse meio tempo que permitiu com que vocês conseguissem chegar aqui no Canadá? Quando eu vim para o Canadá em 2017, até dei uma pesquisada, quem quiser saber o que aconteceu. Eu não sei agora o dia específico, mas em fevereiro de 2017, ou fim de janeiro de 2017, teve um atentado terrorista numa mesquita, em San Juan. Nessa noite, eu estava num bar, bebendo. E aí a garçonete pergunta pra mim, tu é da onde e tal? Eu falei, eu sou do Brasil e tal. Atrás de mim tinha uma mesa com mexicanos. E aí, bom, já tava todo mundo, né, mais pra lá do que pra cá. E, e aí eles, senta aqui com a gente. E aí, bom, sentei na mesa com eles e beleza. E aí a gente começou a conversar, aquela coisa. E povo latino, né, a gente é mais assim dessa interação, né. Meu pai é chileno, então eu tenho dupla cidadania, então eu também falo espanhol. Então, né, a gente acaba se identificando mais assim nesse sentido. E aí eu lembro que a gente saiu de lá marcado, não, então assim, então tu quarta-feira, isso foi num domingo, quarta-feira tu vem jantar no meu restaurante. Um deles falou pra mim, eu disse, não, beleza, vamos lá. Aí eu fui, deu o endereço e tal, não sei o que, fui no restaurante dele, jantei, e desde lá a gente criou uma amizade à distância incrível, assim. A gente se conectou de uma forma muito forte. Estou na Austrália, e desde sempre, desde que eu saí do Canadá, ele sempre mandava mensagem, esse meu amigo Marco, que é dono de uma pizzaria aqui em Quebec. Ele mandava uma mensagem pra mim, olha, quando é que tu vem? A gente tá te esperando. O que que tu precisa? O que que a gente faz pra te trazer? Como é que a gente faz pra te ter aqui? E eu, não, calma aí que eu tô me preparando, né? E aí, por eu ter dupla cidadania, eu tenho direito ao Working Holiday Visa. E aí foi o pulo do gato que eu dei. Por quê? A diferença do Working Holiday Visa do Chile para alguns outros países é que o Chile ele tem um número X de vagas e tem muito mais gente do que vaga.
Então, basicamente, é sorte, né? Exceto na pandemia, que precisava de um contrato, de uma oferta de trabalho. E aí, meu amigo simplesmente chegou e falou, não, tu vem trabalhar para mim, pode vir. Eu disse, não, beleza. Aí ele fez a carta para mim, apliquei o Working Holiday Visa, recebi o visto. E aí, beleza, vamos embora. Vamos para o Canadá, né? Aí chegamos, isso foi 2000 o visto saiu ali por agosto de 2022, 2021. Em outubro a gente pegou um avião, o único voo que tinha como chegar no Brasil também, porque a Austrália estava fechada, então a gente pegou um avião, um 777 com 16 pessoas a bordo. Eu olhava assim, não tinha ninguém na minha seção do avião. Ninguém. Foi a coisa mais maravilhosa e bizarra que eu já vivi de viagem, né? Então a gente pegou, foi de lá a gente teve que fazer Los Angeles, Peru. Peru a gente foi para São Paulo a gente chegou em Porto Alegre, né? Aí daí para sair de Porto Alegre e vir para o Canadá. Então logo ali depois em janeiro, dia 21 de janeiro a gente chegou aqui no Quebec. E como que foi a chegada no Quebec? Como foi a experiência de trabalho? Certamente a visão é diferente depois de vocês terem passado toda essa jornada na Austrália. Eu tive eu me senti muito pertencente quando eu tive em 2017 aqui, como eu tinha te falado, principalmente em Montreal. Montreal era a minha cidade dos sonhos. É engraçado porque hoje eu vou para Montreal e eu penso, tipo assim, eu não consigo me ver morando aqui, né? Como a gente muda também, né, com as experiências de vida. Eu morei em Sydney, que é uma cidade gigantesca. E aí eu vou para Montreal, comparado com Quebec, é uma cidade gigantesca. E eu não estou disposto, né? Mas a chegada foi muito mais tranquila do que a Austrália, porque financeiramente a gente já estava muito mais estável. A gente já tinha um apartamento alugado, a gente contratou um serviço de housing, né? Na Austrália a gente morou em estúdio o tempo todo e aqui a gente falou, não, um quarto, eu preciso de uma porta, né? Eu preciso ter um quarto para poder fechar a porta, né? Para não ter que morar. Eu brinco porque na Austrália, um dos primeiros lugares que a gente morou, a cabeceira da minha cama era o cooktop, né? Então, um quarto, beleza. Alugamos já desde antes. Esse meu amigo foi nos buscar, né? Nos levou para casa, fizemos as primeiras compras e aí a gente começou a vida. A questão é que o restaurante dele, eu não ia conseguir dar muita continuidade para questões de imigração. E aí eu simplesmente peguei e comecei a mandar currículo para tudo que é lugar, né? Do tipo assim, vamos lá, eu não tinha um francês, meu inglês é fluente, eu não tinha francês, mas eu tinha vontade de trabalhar, principalmente. Eu, eu até vou fazer um adendo aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo. Tem muita gente que está no início de jornada e acha, ah, eu tenho um inglês, eu vou me dar bem no Quebec. O Miguel está falando de Quebec City, né? Quebec City não é Montreal. Quebec City é bem É diferente. bem Então, francês. exato. Se você não tem francês, na província do Quebec como um todo já é um peso. Agora, em Quebec City, para trabalhar, é um peso ainda maior. Então, assim, você ter inglês, beleza, é importante, interessante para o Canadá. Agora, para a província do Quebec, francês é importante. Para Quebec City, saindo ali da Grande Montreal, o francês é ainda mais importante. Então, o que ele está dizendo aí é sobre o chegar com inglês perfeito, chegar sem francês, entenda o peso que isso tem, tá? Eu acho que isso é importante. Tu colocou muito claro, assim, eu me inscrevia para as vagas de emprego e ninguém me chamava, né? E aí eu até que um dia eu me inscrevi para uma vaga de emprego no Tim Hortons. Porque eu falei, não, melhor eu começar. Porque também é aquela coisa, por mais que eu tenha um dinheiro guardado, eu não posso viver dessa economia. Eu tenho que fazer o meu, eu tenho que, né, fazer rodar. Não adianta. E aí, beleza. E aí eu fui pro Tim Hortons. Na entrevista, assim, o cara já veio falando assim em francês. Eu, ai meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Ele falava algumas coisas eu entendia, outras não, e aí eu falei, desculpa, tu fala inglês. Aí ele assim, mal e porcamente. Eu disse, não, beleza, então fala mal e porcamente porque é melhor do que tu tá falando que eu não tô entendendo nada, né? Nada.
Aí ele, não, beleza. Você falar isso para um quebecois, meu amigo, é, É, exatamente, exatamente. Ele me olhou meio torto, assim, é, mas, enfim, mas a nossa história tem um final bastante feliz. Ah, e aí eu sei que eu sentei na frente dele, assim, e aí eu falei, a única pergunta pra ele que eu fiz, eu não perguntei o que que era o trabalho, eu não perguntei quanto ganhava. Ele deve ter falado, eu não entendi, não me importava. Eu cheguei pra ele e falei assim, vocês fazem sponsorship de visto? E daí ele falou, não sei, tem que falar com a dona. Aí beleza. Aí me levou lá dentro, eu falei com ele, tudo bem? Tudo bem? Tá, beleza. Ele falou, não, porque tu vai ter que fazer aqui, tu vai ter que fazer o baking, aí a cozinha, aí tu vai ter que abrir às 13h30 da manhã. Eu não tinha carro, não tenho ônibus aqui às 13h30 da manhã. Aí eu, não, não tá, beleza. Aí eu só olhava pra ela e falei assim, vocês fazem sponsor de visto? Aí ela assim, acho que sim, acho que sim. Daí eu falei assim, então, beleza, o trabalho é meu, quando é que eu começo? Aí ele assim, pode começar amanhã. Daí eu disse, então, beleza, tô aqui, sem problema. Tive que sair para comprar um carro para outra semana para poder fazer a abertura. E aí a minha jogada foi o seguinte, beleza, eu tenho um ano de visto de trabalho aberto, que eu tenho que aproveitar e eu tenho que fazer acontecer. O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um mês para eles. Ela tinha me dito que podia fazer o negócio do visto de trabalho. Então, beleza. Então, daqui a um mês eu vou cobrar ela, vou mostrar serviço. Se ela gostar, se ela não gostar, aí a gente vê. Qualquer coisa eu parto para outra, ainda tenho mais, sei lá, 11 meses aí para frente. E aí, depois de um mês, eu cheguei pra ela e falei assim, oi, tudo bem? Tudo bem. Então, olha só, lembra que a gente conversou aquela vez? Então, tá, então é o seguinte, tu quer que eu fique? Ela assim, sim. Eu falei assim, então a gente vai ter que fechar meu visto, porque senão eu vou ter que ir embora. E na mesma hora, ali ficou pacificado. E aí a gente começou, então, com o processo, que demorou muito também, né, por questões burocráticas, não é uma coisa do dia pra noite, não é mesmo? E aí, tanto é que coincidiu, eu fiquei só um mês sem o meu visto original válido. Então, durou todo um ano o processo, nem por atraso deles, por questões de imigração, pós-Covid, estava tudo ainda, né, andando. E aí, beleza. E aí eu tô lá desde então, né? Aí eu fui promovido a supervisor na cozinha e, e graças a eles eu tô encaminhando minha residência. perfeito, Basicamente isso. perfeito. E olha, eu quero que quem está nos assistindo perceba o nível de disposição em fazer dar certo. É só isso que eu quero que você tire de lição de toda essa história. Nível de disposição em fazer dar certo. Quando eu falo lá no Instagram, quando eu falo aqui no YouTube, eu falo assim: qual que é o teu nível de disposição? É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Porque às vezes a pessoa, quando ela encontra uma determinada dificuldade, na língua que seja, eu não tô entendendo o que você tá falando, mas o fazer se entender, você, olha, eu tô disposto. Isso já é extremamente importante. Se você não fizer isso, talvez a sua jornada aqui vai ser um pouco complicada. Talvez você se frustre no meio do caminho. Essa disposição de toda a história que o Miguel contou aqui, ela é extremamente importante. E aí entra aquela questão também o seguinte, né? Eu cheguei lá, onde é que eles podiam me colocar para trabalhar na cozinha? Que eu não ia falar com ninguém, que eu não ia. O máximo que eu ia receber era algumas ordens assim de palavras aleatórias para poder fazer, né? Porque também tem isso, eu não tinha francês. Mas eles não tinham a mão de obra. Então, também dá para ver que tem certas flexibilidades e exceção. Só que assim, vai ter que compensar de alguma forma. Tu vai ter que fazer um ótimo trabalho para valer a pena para eles. Entende? Não estou dizendo que eu sou o melhor profissional do mundo, mas eu estou dizendo que eu dou o meu melhor e que eles veem isso, né? E É que você está aí, disposto em trabalhar, o que é o principal, exatamente, né? exatamente. Ainda mais no mundo em que, infelizmente, a gente até vai tocar nesse assunto, é muito complicado. Muita gente no Brasil não entende por que, muitas vezes o empregador canadense acaba tendo certas ressalvas em relação a contratar um estrangeiro. É muito complexo todo esse processo. Talvez para você que não esteja familiarizado, é muito complexo para ambos os lados. Exatamente. Não basta às vezes você ser qualificado. Tem todo um investimento financeiro, é um investimento da empresa do cara. Se você não for um bom profissional, tal como está escrito no seu currículo, quem vai pagar
é a empresa que vai ter que ficar com um funcionário que infelizmente não dá conta do serviço. E se você não dá conta do serviço, a gente tem que contratar outro, ou seja, mais dinheiro ainda. Então, às vezes, por não entender dessa complexidade na contratação de um profissional, muitas vezes as pessoas acabam ficando frustradas. Meu amigo, compreenda todo esse processo. Aí assim você vai entendendo essas nuances e vai ficando mais claro e até mais fácil, talvez, para você conseguir abraçar essas oportunidades aqui no Canadá. E acontece muito mais do que as pessoas pensam, né, Lúcia? Porque assim, a gente já teve casos de pessoas que literalmente mentiram no currículo, dizendo que tinham um perfil de profissional com experiência. Só que assim, gente, o cara aqui do Quebec, se ele for contratar alguém da Colômbia, ele não vai ligar para a Colômbia para checar se a carta de recomendação que tem é verdadeira ou não. Primeiro porque ele não entende como é que é a cultura colombiana, como é que são as empresas, como é que é o modelo de negócios, quem é a pessoa que está falando, eles não falam a língua, eles acreditam na tua palavra. E aí entra aquela questão que eu falei. A única coisa que a gente tem quando a gente chega num país novo é o nosso lindo nome. E se tu não valoriza isso, pode dar muito ruim. Porque assim, e para vocês que acham que talvez isso não possa acontecer, mas acontece. A empresa contrata, chega aqui, tu não produz o que tu disse que tu ia produzir, eles te mandam embora. Simples assim. Aí tu tem que voltar pro teu país ou tu tem que correr em um mês para encontrar uma outra vaga de emprego. E aí essa outra empresa vai contratar uma pessoa que acabou de ser demitida porque não consegue performar naquilo que foi contratada para fazer. É complicado. É até o que eu sempre falo no Instagram, networking. Ele anda dos dois Oh, lados. Se porventura você não performou bem ali nessa empresa e você colocou essa experiência de trabalho, eles não ligam para a Colômbia, igual o Miguel falou, mas para o Canadá eles ligam. oh, Para o e Canadá ligam, eles ligam. e ligam. E ligam. E se o empregador falou assim, olha, infelizmente esse funcionário ele não performou bem, a gente está tendo prejuízo na empresa, adivinha, onde você vai conseguir emprego? Lugar nenhum. Nenhum, Porque você se queimou. nenhum. Então isso é bem complicado. O networking ele funciona dos dois lados, do Exatamente, positivo e do negativo também. exatamente. Então, foi assim, né? Agora tô aí. E aí entra aquela questão de novo que eu falei. Vamos lá. A questão de tu ter a tua palavra e, né, e ser coerente com aquilo que tu combina. Eu tenho um carinho muito grande pelos meus chefes, pela oportunidade que eles me deram, de eu chegar onde eu cheguei. Para alguns, trabalhar no Tim Hortons não é um emprego dos sonhos e tá tudo bem. Não é carreira, tá tudo bem. Mas é o que está me possibilitando o meu objetivo final, que é migrar para o Canadá. E aí entra aquela coisa. Tudo que eu fiz até hoje para conseguir meu processo de imigração, eu tive apoio incondicional deles. Por quê? Porque eles confiam em mim e porque eles sabem que quando sair minha residência, eu não vou dar um pé na bunda deles e vou embora. Eu tenho colegas que abertamente falam que saindo da residência, eles vão embora do visto de trabalho fechado que eles têm. Então, são dois mundos. E aí entra aquela questão. Eu me comprometi o quê? Nós temos um visto de trabalho fechado. Eu sei que a minha residência vai sair antes desse período. Não muda nada entre a gente. Eu vou trabalhar, no mínimo, até o último dia do visto de trabalho fechado que a gente combinou. Sabe por quê? Porque depois, se eu quiser trabalhar em qualquer outro lugar e precisar de uma recomendação, a não ser que eu queira começar minha vida no Canadá do zero. Também é uma possibilidade. Eu simplesmente deletar todo o meu passado aqui e chegar como um novo residente permanente que nunca morou no Canadá, que não tem referência nenhuma, e voltar 10 degraus atrás. Do que manter essa boa relação e ter eles ali como um respaldo para que qualquer coisa que eu precisar, eu sei que eu posso contar com eles. Uma carta de recomendação, uma ligação que alguém vai fazer para perguntar como é que eu sou em termos de ser um funcionário. É basicamente isso. Mas vamos além disso. Não é só o trabalho. Com toda essa relação que você construiu com seus empregadores na vida, na cidade, quantas pessoas que eles conhecem, se porventura conhecendo ali a cultura do Quebec, né? Se eles conhecerem alguma pessoa, se você estiver passando por alguma dificuldade, eles vão te conectar para essa pessoa para você não passar por essa situação difícil. Então não é apenas na questão profissional, mas na pessoal também. Quem Exatamente. sabe, a gente nunca sabe, assim como a gente pontuou várias vezes, a gente nunca sabe do dia de amanhã. Nunca sabe. E o mundo capota, né? Então, assim, É, olha, é assim. Então,
Se fica uma boa dica, assim, é justamente isso, assim, valorizem a história de vocês, o nome de vocês, criem essas relações, sejam transparentes. Eu não sei como é, eu sei que a cultura do Quebec é muito diferente do resto do Canadá. Eu não sei como é que são as outras províncias, como é que são os canadenses. O quebecois, todos os quebecois que eu tive interação, eles são da palavra. Eles só têm uma palavra. E é isso. A minha experiência. Quer dizer que é com todo mundo? Não. Eu tenho um aluguel que é contratado com um contrato de boca com a proprietária. E tá acertado assim. Ela não perguntou se eu trabalhava, ela não perguntou se eu fazia nada. Ela olhou pra mim e falou assim: "Tu pode pagar?" Eu falei: "Eu posso pagar." Então tá tudo certo. Os meus chefes são a mesma coisa. Eu posso fazer o trabalho. Vocês vão fechar meu visto? Vão fechar teu visto. Tá tudo certo. Beleza. O combinado não sai caro. Exatamente isso, o combinado não sai caro. E no seu caso, por você ter sido disposto, perseverante, realmente deu a sua palavra, você vai conseguir a residência permanente no Canadá do jeitinho que você queria desde lá de Desde lá trás. de trás. Exatamente. Olha isso. E você tá feliz? Muito, muito. Eu não me vejo morando em outro lugar hoje. Eu falo Canadá, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma. Eu gosto. Eu tenho uma alma um tanto quanto nômade, porém eu me vejo no Canadá. Aqui é o meu lugar. A gente quer explorar ainda, né, outros Uhum. lugares, mas o Canadá com certeza. Muito felizes. A gente consegue ver que os pequenos passos, aliás, todos os passos para trás que a gente deu na Austrália, hoje compensaram os pequenos passos que a gente dá para frente aqui e que a gente consegue muito, que a Uhum. gente consegue ver uma evolução absurda, né? Em Uhum. termos de qualidade de vida, em termos de condição financeira, em termos de estabilidade, que é muito importante. E aí entra, voltando àquela questão do casal, né? Aquela coisa, gente, assim, morar fora ou separa ou é junto pro resto da vida. Porque o que a gente passa, assim, só quem passa sabe. Não é Não fácil, é não fácil, é não é fácil. fácil. Mas olha só que interessante, certamente, morando no Quebec, para quem não sabe, não sei qual que seria a realidade, não vem ao caso, né, de vocês, mas o cônjuge, ele pode estudar francês e receber por isso, né, e receber financeiramente por isso. Vai se qualificar na questão da língua, logo vem a residência permanente, se quiser estudar, vai pagar como canadense, tem também, enfim, vários benefícios ali da província, específico falando da província do Quebec, que eles podem usufruir agora por estarem trabalhando ali na província e certamente lá vão colher todos os frutos de toda essa luta que tiveram. E seguinte, a gente prometeu pro pessoal aí que teria uma job offer no final desse vídeo. Conta aí pro pessoal, que história é essa de job offer? Tem vaga de trabalho no Quebec, é isso mesmo? Tem muita vaga de trabalho no Quebec, e eu posso falar isso porque eu vejo, eu vivo aqui. Eu acho que tem, eu só queria assim segmentar que eu acho que as pessoas às vezes confundem trabalho com emprego. Eu acho que são coisas diferentes, tá? Tem muito trabalho no Quebec, muito trabalho. Tem bastante emprego no Quebec. Só que tu precisa de uma certa qualificação, tu precisa de um nível de língua, né? Tu precisa ter, enfim, experiência, né? Todas essas questões. Trabalho tem muito, tá? Então, assim, os meus chefes têm duas lojas. E uma das lojas eu sou supervisor de cozinha e na outra loja eles estão buscando também um supervisor de cozinha. Então, eles delegaram a mim, justamente, por gostarem do meu trabalho e, enfim, por experiências passadas de recrutar pessoas, que eu liderasse isso. Então, né, um total agradecimento à ajuda que o Canadá Mais que um Sonho está dando, né, esse suporte. A Lúcia, muito obrigado. A gente está abrindo neste momento. A gente está com uma vaga aberta para supervisor de cozinha. Vamos ter outras rodadas futuras, tá? Então, assim, vai ter mais rodada de LMIA que vai rolar no futuro próximo. Não sei te precisar em quanto tempo, mas vai acontecer soon. O que a gente está buscando? A gente está buscando pessoas
que queiram morar na Vila de Quebec. Pessoas que queiram ficar aqui trabalhando neste emprego específico, que vão ficar por no mínimo de 2 a 3 anos, que é o tempo da duração do visto, né? Pessoas que tenham experiência na área de cozinha e que tenham algum tipo de formação profissional. O que é esta formação profissional? E eu explico o porquê dessa formação profissional. Para essa categoria de visto, se não tiver uma formação profissional, não vai ser aprovado. Então a gente precisa de alguém que tenha uma formação. Eu, por exemplo, sou formado em administração com experiência em cozinha, né? Pode ser esse perfil. Pode ser uma pessoa que tenha formação em gastronomia com experiência em cozinha, né? Então, algo relacionado a ser supervisor e cozinha. Não tem limite de idade, né? Desde que a pessoa seja capaz de fazer o trabalho. Ponto importante com relação à língua, tá? Que isso é muito, muito, muito importante. É o Quebec. Eu acho que isso fala por si só. Né? Assim como a gente comentou antes, né? Quando se trata de Quebec, francês é importante. É isso que você tem que ter na Exatamente, cabeça. exatamente. Francês é É importante. fundamental. Então, assim, a vida aqui no Quebec, ela é em francês. Os lugares te atendem em francês. Às vezes pode achar uma pessoa muito gentil que vai te atender em inglês, e acontece frequentemente. Mas saiba também que quando a gente decide sair do nosso país, da nossa cultura, e abraçar um novo país e uma nova cultura, abraçar este novo país, essa nova cultura, significa abraçar a língua. Então, a língua do Quebec é o francês. E isso tem que estar pacificado. Não existe outra. É basicamente isso. Então, assim, pessoas que tenham uma vasta experiência, não tenho francês, mas eu já comecei a estudar, eu tenho um nível A2, B1 de francês, preferencialmente o nível B2, né, de francês, mas eu tenho um bom inglês, beleza. Agora, a pessoa que não tem nenhuma coisa nem outra, mas tem experiência de cozinha, não vale, tá? Pessoas que tenham só o francês, beleza, tranquilo, né? Não... Aí seria o cenário ideal. Então, seria basicamente isso. Então, a gente está buscando um supervisor de cozinha nessas condições. Pessoas que tenham experiência na área, no mínimo de 2 a 3 anos, que tenham formação profissional, né? Que possa ser comprovado e que tenham aí o francês encaminhado de alguma maneira. Perfeito. Então, se você atende esses requisitos que o Miguel acabou de falar, você prestou atenção em tudo que ele falou em relação ao trabalho, você consegue mandar o currículo para este e-mail aqui, vaganoquebec@gmail.com. Quem vai receber esses currículos é o próprio Miguel, porém, pede-se que você faça esse currículo em francês, pode ser em inglês também, Pode Miguel? ser em inglês também, não tem Pode problema. Pode ser em inglês, mas preferencialmente em Em francês, né? francês, Afinal, obviamente. esses currículos serão enviados para os chefes do Miguel. Ele vai apresentar essas pessoas para os chefes dele, mas preferencialmente que seja em francês. Então, se você atende esses requisitos, manda lá o seu currículo para vaganoquebec@gmail.com. Mas essa é a vaga supervisor de cozinha que está sendo requerido agora. Mas assim como o Miguel falou, terão outras vagas abertas no futuro próximo, né, Miguel? E não só isso, você também tem o seguinte, essa vaga, ela é um NOC qualificado. O que isso quer dizer? Né? Para quem é do antigo NOC 0A ou B, ele é um NOC B. Eu acho que agora ele é um Tier 3, provavelmente. Enfim, eu sei que isso dá caminho para a imigração via o PEC, que é o Programa de Experiência Quebecois. E aí entra a seguinte questão. Vamos lá. Digamos que não tenho francês, vim para o Quebec, trabalhei 2 anos como supervisor. Na hora que vocês forem aplicar para o PEC, vocês vão ter que fazer a prova de francês. E não só isso, o cônjuge também vai ter que fazer a prova de francês. Ah, não, mas então eu vou aplicar para o Express Entry porque daí eu consigo o Canadian Experience Class. Beleza, vocês vão ter que provar para o governo canadense que vocês não querem ficar aqui. E isso envolve o poder discricionário do agente que vai avaliar. Então, Mas assim, e se a pessoa conseguir aplicar pelo Express Entry? Se justamente. ela tiver pontuação. Então, assim, a via segura, vamos assim por dizer, é o PEC Trabalho. Então, assim,
esteja ciente que o francês ele é importante. E de tudo que o Miguel falou, eu quero dar um insight, né? Eu não sou consultora de imigração, eu não sou responsável pelo processo de imigração de ninguém, mas das experiências que eu conheço, eu só quero dar um insight para você pensar um pouco mais sobre isso. Essa vaga, ela é para um visto fechado de trabalho. Assim como o Miguel falou, são de 2 a 3 anos nessa vaga e você tem que estar disposto a ficar o tempo integral ali com essa empresa. Porém, o cônjuge ganha um visto de trabalho aberto. É aí, meu amigo, que entra o outro O lado. pulo do gato. O pulo do gato. Então, se você está estudando um pouquinho aí de imigração, esse é o pulo do gato. Então, esteja atento a isso. Não é apenas uma pessoa que vem empregada. Aliás, você pode chegar aqui empregada, né, com essa questão do visto de trabalho fechado. Mas o outro vem com visto de trabalho aberto. E que pode estudar francês, que pode receber para estudar francês. É aqui que está o pulo do gato. Tá? E o filho, se você tiver filhos também, conseguem estudar, e tem toda aquela outra história em relação à imigração. Mas esse é um ponto bem interessante. Não é apenas você chegar aqui empregado e com uma via desenhada de imigração, mas também tem o visto de trabalho aberto do cônjuge, que é algo assim bem interessante. Uma coisa que eu acho importante também salientar é o seguinte: quando a gente fala de um trabalho que, por mais que seja supervisor no Tim Hortons, provavelmente a pessoa que vem fazer esse trabalho não vai querer ficar no Tim Hortons pro resto da vida, porque afinal de contas é um trabalho de entrada, mas é uma oportunidade de vinda. Vocês têm que se dar conta também do seguinte: o processo de imigração é uma coisa que custa dinheiro. A empresa é responsável por garantir o visto do aplicante principal e garantir que o aplicante principal chegue aqui. Ou seja, caso vocês tenham família, vocês têm que arcar com os custos dos seus familiares. A gente está falando de uma pessoa que vai trabalhar como supervisor num café, que o café abre às 4 da manhã, numa cidade que não tem ônibus às 4 da manhã. Vocês vão precisar de carro, a empresa não vai fornecer carro. Então, uma reserva financeira também é importante para este começo de vida aqui, para esta vaga de emprego. Então, isso é muito importante salientar. As pessoas têm que ter isso em mente, tá? E outra coisa, as outras vagas que virão, não necessariamente elas vão ser para NOC qualificado. Porém, ao que tudo indica, pelo que eu sei, pelo que eu li, talvez a Lúcia concorde ou me corrija, mas até 2025 é a data que NOCs não qualificados podem ainda dar visto de trabalho aberto para os seus cônjuges. Então, assim, por mais que essa vaga futura do Tim Hortons não dê caminho para a imigração, ela dá o direito do cônjuge vir trabalhar no visto de trabalho aberto, Que é o pulo do que é o gato. pulo do gato. Então, vocês também têm que ter isso em mente. Dentro da atualidade, né, dos processos de imigração, isso vale ouro. Nossa, Isso vale muito dinheiro, né? Então, por mais que seja uma vaga no café, eu até recebi hoje mesmo uma mensagem lá no Instagram de uma família que chegou aqui para college, ou seja, já está pagando milhares de dólares para conseguir estudar e que, infelizmente, por causa dos horários do college, que tipo de emprego que acaba sobrando? Tim Hortons. Não é mesmo? Assim, melhor você chegar aqui trabalhando numa vaga assim, mas que pelo menos vai te dar um caminho interessante, menos custoso, do que você ainda ter que pagar para chegar aqui e você se dá conta que, infelizmente, dependendo da sua realidade, você também vai ter que trabalhar num emprego como esse. Então, é um emprego de entrada, sim, é um emprego que, infelizmente, não é o emprego dos sonhos para muita gente, mas é do sonho da imigração, né? É aquele que te ajuda realmente a você conseguir uma via de imigração. Óbvio, se você estiver disposto, assim como o Miguel. Então, a oportunidade está aí. Se você se interessar, a gente está sendo extremamente honesto, né, Miguel, em relação a esse processo. Manda o seu currículo ali para vaganoquebec@gmail.com, porque assim uma oportunidade. E o Miguel, que é brasileiro, que entende português, já percorreu aí toda essa jornada de imigrante que está ajudando você a conseguir conquistar essa vaga aqui no Canadá. E Perfeito? já que isso está na minha mão, eu estou especificamente escolhendo brasileiros. É isso. Então é a chance que eu tenho também de contribuir, porque eu sei que é um pessoal que trabalha, que é dedicado, né, na sua grande maioria, que é responsável. Os meus chefes adoram brasileiros, eu não sou o único brasileiro que já trabalhou lá, tem muitos brasileiros também que já trabalharam.
Então eles gostam muito. Então, assim, é a oportunidade que eu tô tendo agora, já na Austrália eu tive o cara que me conseguiu no curso de barista no meu trabalho. Aqui eu tenho meu amigo, aqui eu tenho os meus chefes, então é a forma que eu tenho também de contribuir de alguma forma para o processo de migração das pessoas. Uhum. E vamos falar um pouquinho da cidade. O que que acontece? Só a título de curiosidade, né? Para quem não conhece um pouco o Quebec, o Brasil é uma das 10 culturas que mais imigra ali para a província do Quebec. Tem muito brasileiro em Quebec City. Tem muita gente ali em Quebec City. Então a cultura brasileira é bem forte por ali. Só para vocês terem uma ideia. E um outro ponto interessante é que Quebec City tem 500.000 de habitantes, não é uma cidade pequenininha lá no interior onde não tem absolutamente nada. Não, tem estrutura Tem sim. uma baita Tem estrutura. Exatamente, tem eventos culturais, é uma cidade lindíssima. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição do perfil de um vídeo que eu fiz em Quebec City. Inclusive, o título do vídeo, para vocês terem uma ideia, é A Cidade Mais Linda do Canadá, que é a cidade do Quebec City, que foi um vídeo que eu fiz de um tour turístico ali pela cidade. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais de Quebec City, já recomendo que você assista esse vídeo. E eu gostaria de agradecer imensamente, Miguel, por você ter compartilhado um pouquinho da sua história, dessa realidade de imigrante, né? De uma pessoa perseverante, de uma pessoa disposta, que desde lá de trás, quando estava, né, bem mais novo, sonhava com o Canadá e hoje você está realizando o seu sonho, né? Exatamente. Exatamente isso, né? É isso aí, Lúcia. Eu acho que é importante que as pessoas entendam que tem muito serviço sendo prestado de muita qualidade. Tem muito consultor de imigração extremamente capacitado, que faz um trabalho essencial, muito bem feito, que custa, né? E que está tudo bem contratar esse tipo de serviço. Porém, sejam dono dos seus processos de imigração, por mais que um serviço seja contratado. E aí eu falo lá da parte da gestação e tudo isso, é justamente por isso. Por mais que tu contrate alguém para preencher os formulários, que é uma parte extremamente chata, entendeu? Para mandar, porque às vezes a gente não sabe o formato, você tem que ser autenticado, ok, tá tudo bem, só que saibam o que, que vocês estão fazendo. Sejam donos do processo de migração de vocês, de ponta a ponta. Expectativa, realidade, sonho, tô aqui, vou chegar para cá, esses são os detalhes. Então, assim, eu acho que é fundamental que as pessoas se agarrem nisso. O processo de migração, ele não é linear, ele é totalmente tortuoso e a Lúcia sabe muito bem disso, né? Não é eu tive que parar na Austrália para chegar aqui, a Lúcia foi para o Canadá e teve que se refazer em 200.000 para conseguir, né, o objetivo dela, e é isso, é sobre se refazer, é sobre se erguer, se levantar, cair e vamos para frente e vamos embora, e é isso aí. Então, assim, é uma oportunidade que está na mesa. Vejam se vocês se encaixam no perfil, vejam se interessa a vocês, tenham responsabilidade e comprometimento com aquilo que vocês forem engajar. Numa próxima rodada, todo mundo que já enviou e que tem um perfil que poderia ser aceito vai continuar na lista, porém, eu também acho justo que a gente abra para mais pessoas numa próxima rodada. Então, né, vai estar todo mundo ali tentando. Agradecer demais, 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 Lúcia. Assim, eu te mandei e-mail, eu estava chegando no café para abrir, era 13h30 da manhã, e às 7 tu me respondeu. Então, e desde lá a gente já não parou, né? Então, muito, muito, muito obrigado pela tua dedicação, pela tua ajuda. Eu vejo que eu te sigo há algum tempo, então eu sei que é muito genuíno isso que tu está fazendo e que parte desse teu esforço de me trazer aqui também, não só para contar minha história, mas para divulgar isso e divulgar no Instagram e divulgar de todas as formas possíveis, é justamente para que a gente possa criar essa rede, essas conexões, né, e trazer pessoas boas para cá. Então, eu queria muito, do fundo do meu coração, te agradecer por tudo. Muito, muito obrigado. Não, eu que agradeço. E quem sabe o Miguel, que ainda está lá no Brasil, ele consiga abraçar essa oportunidade. Quem sabe tem uma pessoa assim como você, Exatamente. ainda lá no Brasil, que está só esperando uma oportunidade para conseguir chegar até aqui. Exatamente. Então que esse Miguel apareça. Miguel, aplica aí para essa vaga, Tô te quem esperando, sabe, tô te esperando. Vem. quem sabe essa E vai ser oportunidade seja treinado para por você. mim, vai ser treinado por mim, então olha só.
Perfeito. Olha a Olha a responsabilidade. responsabilidade. Então, gostaria de agradecer você que acompanhou essa história, essa jornada de imigrante até o fim. Eu verdadeiramente desejo que esse vídeo seja muito útil para você, porque tem muita, eu diria até emoção, né? Muita superação, muita perseverança, muita emoção e dedicação para esse sonho dar certo. E eu acredito que você que está assistindo esse vídeo, que assistiu até o final, também tem esse sentimento, né? Então, que esse vídeo tenha sido útil para você. Assista os outros vídeos aqui do canal, que tem vários e vários conteúdos sobre a jornada. Assim como o Miguel falou, é de você ser dono do seu processo. É justamente o que eu tento passar aqui no perfil, mais informações, porque quanto mais informações você tiver em relação ao processo, mais confiante você vai ficar, mais a frustração é deixada de lado e você começa a ser responsável por tudo. Então, verdadeiramente, assim como o Miguel falou, estude sobre imigração. Você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar com isso. É um tempo, não é perdido, não é perdido. Você está ganhando conhecimento e esse conhecimento vai te ajudar assim enormemente nesse processo. Então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Já deixa o seu like aqui para nós se você gostou. Compartilha esse vídeo em todos os grupos de Canadá que você participa. Quem sabe o Miguel aí procurando por uma job offer esteja por lá, então faça a sua parte também. Compartilhe esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva aqui no canal, é só você clicar no botão aqui embaixo para você se tornar um inscrito aqui do canal. E muito obrigada, Miguel, novamente. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!